Unidade 2. Planejar é de vital importância para que as organizações consigam atingir seus objetivos. Com a competitividade e as mudanças que as organizações enfrentam, elas precisam se adequar, criar estratégias e realizar um planejamento de longo prazo para que possam ter mais lucros e destaque no mercado. Infelizmente, muitas empresas realizam planejamento somente no início do negócio e depois param de realizá-lo. As empresas devem continuar traçando seus objetivos, suas estratégias, organizar suas atividades. Além disso, elas também devem fazer uma análise dos ambientes internos e externos para uma melhor aplicação do planejamento. O processo de planejamento é um processo contínuo de pensar sobre o futuro, com base no que se almeja como estado futuro, avaliando as opções de ações que devem ser seguidas para que estes estados sejam alcançados. Neste tópico, vamos compreender o que é o planejamento, assim como a sua importância para o sucesso empresarial. Planejamento. O homem realiza o planejamento há muitos anos, desde o início de suas atividades de caça e pesca, na busca por proteção. Nos dias atuais, também utilizamos do planejamento para nossas atividades. Nas organizações não é diferente, pois para que as organizações consigam alcançar seus objetivos, elas precisam planejar as suas ações. Você já deve ter realizado a atividade de planejar quando definiu suas férias, o destino que iria, quando iria, o que gostaria de fazer, ou para uma festa de aniversário ou casamento, onde teve que definir o local, convidados, decoração, etc. Usamos o planejamento para várias atividades, tanto pessoais como em nosso trabalho em uma organização. Para que as organizações consigam alcançar seus objetivos, elas precisam planejar as suas ações, mapear seus planos, objetivos e metas em longo prazo. Vejamos algumas definições de planejar e planejamento. Tajra, 2006, descreve que planejar é uma função administrativa que visa aprimorar o processo de tomada de decisão, ou seja, um meio sistemático para a tomada de decisão, visando garantir o sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro. Prezado acadêmico, como você já deve ter visto ao longo das demais disciplinas do seu curso, administrar envolve alguns processos, que são chamados de funções administrativas. Planejar faz parte das funções administrativas. Para Oliveira, 2010, p5, o planejamento pode ser conceituado como um processo, desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. Podemos perceber que planejar é muito importante para que as organizações consigam atingir seus objetivos escolhendo as melhores opções, otimizando esforços e recursos existentes na organização. Já Pereira, 2010, p44, diz que planejamento pode ser o processo formalizado para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. De acordo com Steiner, 1969 a Pudo Oliveira, 2010, p3, há 5 dimensões básicas do planejamento. Primeira dimensão corresponde ao assunto abordado, que pode ser de produção, pesquisas, novos produtos, finanças, marketing, instalações, recursos humanos, etc., ou seja, está relacionada com as funções desempenhadas pelas empresas. Segunda dimensão corresponde aos elementos do planejamento, como propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, normas, entre outros. Terceira dimensão corresponde ao tempo do planejamento, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Quarta dimensão corresponde às unidades organizacionais onde o planejamento é elaborado, pode ter um planejamento corporativo, de unidades estratégicas de negócio, de departamentos, etc. Quinta dimensão corresponde às características do planejamento, que pode ser complexo ou simples, planejamento estratégico ou tático, confidencial ou público, qualitativo ou quantitativo, formal ou informal, econômico ou caro. O planejamento permite preparar a organização para as mudanças que ela pode enfrentar, sejam mudanças relacionadas às pessoas, à tecnologia ou sistemas. Trata-se de uma importante ferramenta que norteia a tomada de decisão. Destacamos, caro acadêmico, que o planejamento consiste em fazer uma leitura dos possíveis cenários futuros, tomando decisões presentes, sempre buscando proteger a organização de riscos e ameaças futuras e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo do caminho. Porém, antes de iniciarmos um planejamento, temos que ter um objetivo. Este é o primeiro passo para realizar um planejamento: saber onde você quer chegar. Planejar não é uma atividade estática, afinal, o planejamento deve ser revisto e ajustado sempre acompanhando o cenário em que a organização está inserida. Fatores como economia e governo podem fazer com que o planejamento deva ser ajustado. Princípios do planejamento. Segundo Oliveira, 2010, o planejamento em uma organização deve respeitar alguns princípios para que os objetivos possam ser alcançados.
Esses princípios são divididos em gerais e específicos. Vamos conhecer cada um desses princípios. Princípios gerais do planejamento. Os princípios gerais para os quais os executivos devem estar atentos são: a. O princípio da contribuição aos objetivos. O planejamento deve visar sempre os objetivos máximos da organização. b. O princípio da precedência do planejamento. Corresponde a uma função administrativa que vem antes das outras: organização, direção e controle. É difícil de sequenciar as funções administrativas, mas podemos considerar de modo geral que o planejamento estratégico do que e como vai ser feito está sempre no ponto mais alto do processo, assumindo uma importância maior no processo administrativo. c. O princípio da maior influência e abrangência. O planejamento pode provocar uma série de mudanças nas características e atividades da organização. Essas mudanças podem ser provocadas nas pessoas, tecnologia e sistemas. As alterações provocadas nas pessoas correspondem à necessidade de treinamento, substituição, transferência, funções, avaliação, etc. As alterações da tecnologia podem ser apresentadas pela evolução do conhecimento, pelas novas maneiras de realizar os trabalhos, entre outros. Nos sistemas podem ocorrer mudanças nas responsabilidades estabelecidas, nos níveis de autoridade, comunicação, procedimentos, instrução, entre outros. d. O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade. O planejamento deve ter como objetivo maximizar os resultados e minimizar as deficiências, procurando proporcionar para a empresa uma situação de eficiência, eficácia e efetividade. Princípios específicos do planejamento. Ackoff, 1974, Apuda Oliveira, 2010, apresenta 4 princípios específicos. Planejamento participativo. O principal benefício do planejamento não é o resultado alcançado, mas sim o processo desenvolvido. A principal função do responsável pelo planejamento não é apenas elaborá-lo, mas sim facilitar o processo de elaboração pela organização, devendo ser realizado por áreas relacionadas ao processo. Planejamento coordenado. Todos os aspectos da organização projetados devem atuar de maneira interdependente, pois nenhum aspecto da organização pode ser planejado de maneira independente de qualquer outro aspecto. Planejamento integrado. Os vários níveis organizacionais de uma empresa devem ter seus níveis integrados. Em organizações voltadas para o mercado, nas quais os objetivos empresariais prevalecem sobre os de seus membros, os objetivos são escolhidos de cima para baixo e os meios para alcançá-los de baixo para cima, sendo invertido o caso se a função da organização fosse servir seus membros. Planejamento permanente. É uma condição exigida pelo ambiente organizacional, pois nenhum planejamento mantém o seu valor com o tempo. Ficar atento a estes princípios proporciona aos gestores o maior respaldo para os processos decisórios ligados aos processos de planejamento na organização. Níveis do planejamento. Existem 3 níveis de classificação de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Podemos correlacionar os tipos de planejamento aos níveis de decisões numa pirâmide organizacional, conforme podemos ver na figura a seguir proposta por Oliveira, 2010. Vejamos a definição para cada um desses níveis. Nível estratégico. Para Oliveira, 2010, P17, este nível é de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à seleção dos cursos de ação, estratégias, a serem seguidos para sua consolidação, levando em conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução esperada. Neste nível, as tomadas de decisão direcionam o rumo da organização, o caminho que ela deve seguir. Nível tático. Oliveira, 2010, define este nível como aquele que é desenvolvido pelos níveis intermediários, cuja finalidade é a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a consolidação dos objetivos que já estavam fixados. Nível operacional. Neste nível temos as ações ligadas aos líderes, supervisores, responsáveis pelos processos internos da organização, com foco nas atividades do dia a dia da organização. Você conseguiu compreender as diferenças entre o planejamento estratégico, tático e operacional? De forma resumida, pode-se dizer que, quanto aos níveis, o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que afetam a empresa como um todo, enquanto o planejamento tático relaciona-se aos objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que, geralmente, afetam somente parte da empresa. Já o planejamento operacional pode ser considerado como parte homogênea do planejamento tático, sendo a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidos. Tem foco nas atividades do dia a dia.
De uma maneira geral, o planejamento estratégico é responsabilidade dos níveis hierárquicos mais elevados da empresa ou organização. O planejamento tático é desenvolvido pelos níveis intermediários, tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis, e o planejamento operacional é elaborado pelos níveis mais baixos da organização. ANDRUZZA, 2016, page 9. O planejamento estratégico possui projeções a longo prazo e envolve a organização como um todo. O planejamento tático apresenta projeções a médio prazo, geralmente para o exercício anual, preocupando-se com os objetivos de cada departamento. E o planejamento operacional envolve cada atividade, preocupando-se com metas específicas, e a projeção é de curto prazo. A formulação de um planejamento que aponte os caminhos pelos quais a sua empresa deve seguir é definitivamente um dos primeiros fatores a serem levados em conta ao empreender. A falta de planos estratégicos e operacionais é um dos principais motivos das empresas fecharem as suas portas antes de completar um ano de atividade, ou seja, podemos dizer que é uma questão de sobrevivência. Mas engana-se quem acredita que um bom planejamento é feito apenas para definir objetivos e metas iniciais do negócio. Ele auxilia no estabelecimento de uma visão futura, garantindo a perenidade da empresa ao longo dos anos. Martins, 2013, p. 1. Planejar envolve pensar, antes de agir, indagar-se, definir as maneiras mais adequadas de realizar algo para que os objetivos desejados pela organização realmente sejam alcançados, lembrando que os objetivos traçados devem ser pautados na missão da organização. O planejamento é uma ferramenta administrativa indispensável para que haja sucesso na gestão organizacional. Infelizmente, muitas das empresas não possuem um planejamento. De acordo com pesquisas realizadas pelo Sebrae, 2011, de 70% a 80% das empresas brasileiras fecham suas portas antes de completarem 2 anos de vida. Dentre os motivos temos a falta de planejamento, objetivos, metas, missão da empresa, que não são conhecidos por todos dentro da organização. Um planejamento organizacional consiste em estruturar os objetivos e as ações de uma empresa. Vantagens do planejamento organizacional: 1. Aumento do foco e da flexibilidade. Drugie melhoria na koordynação. 3. Melhoria no controle. 4. Melhoria na administração do tempo. 5. Empresa mais lucrativa. 6. Proporciona maior rapidez no processo. 7. Reduz distorções existentes na estrutura. 8. Complementa a estrutura. 9. Reduz carga de comunicação. 10. Motiva e integra as pessoas. Conforme vimos anteriormente, o planejar significa definir objetivos e qual caminho deve ser seguido para que os objetivos sejam alcançados. A partir do momento que as organizações realizam seu planejamento e direcionam os esforços de todos para os mesmos objetivos, as chances de conseguir alcançá-los será muito maior. Diante disso, podemos dizer que a importância do planejamento para qualquer organização está ligada ao alcance dos objetivos e metas, com a colaboração de todos os envolvidos, visando a eficiência de todas as atividades, buscando evitar o desperdício tanto de tempo como também de recursos organizacionais. Resumo do tópico 2. Neste tópico você viu que planejamento consiste em pensar em ações presentes que contribuirão para que a organização consiga atingir os objetivos desejáveis. O planejar não está presente somente nas ações empresariais, mas no nosso dia a dia. O planejamento respeita alguns princípios, sendo eles gerais e específicos. Nos objetivos gerais temos princípio da contribuição aos objetivos, princípio da precedência do planejamento, princípio da maior influência e abrangência e princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade. Os objetivos específicos têm planejamento participativo, planejamento coordenado, planejamento integrado e o planejamento permanente. Existem 3 níveis de classificação de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional.